Hoje é dia 2 de maio de 2026 e daqui 2 dias, exato, dia 4 de maio de 2026, vai fazer um ano que eu postei meu primeiro vídeo nesse canal. E eu queria trazer um pouco de reflexões sobre o que aconteceu, sobre o que mudou, como eu estou agora, porque eu queria voltar no YouTube, graças a Deus. E então vamos lá, eu queria recapitular um pouquinho antes de tudo, porque aconteceu bastante coisa. Primeiro vídeo, eu tava falando sobre como eu, com 16 anos na época, agora eu tenho 17, 16 anos na época, tava criando meu primeiro SaaS. Eu tava numa jornada de me tornar desenvolvedor, até que eu conheci a comunidade de Indie Hacking, conheci essa possibilidade de empreender, além de trabalhar para uma empresa e para gringa, que era o que eu queria na época. É, e aí eu entendi que tinha outros caminhos e conheci principalmente a vertente de tudo isso, que era o Building Public, que era construir em público. Por isso eu comecei a gravar os vídeos e a minha teoria é que eu comecei um SaaS só para começar a construir em público e acabei abandonando isso depois mesmo assim. Bom, o que eu estava construindo na época? A Dimo. A Dimo era uma plataforma de, se não me engano, para academias conseguirem controlar os treinos dos seus alunos. Eu estava numa época muito voltada para essa parte de fitness, que eu estava estudando muito isso, particularmente mesmo, e queria fazer algo relacionado, porque eu gostava muito disso. E realmente não resolvi um problema real. Eu acho que na verdade era mais para um estudo pessoal de como isso funcionava e serviu muito para isso. Eu aprendi tanto como codar um projeto inteiro, pensar em infra, escalabilidade. Eu acho que a primeira vez que eu subi, é, não, não vai a primeira vez, mas uma das primeiras vezes que eu subi um back-end na vida foi naquele projeto. E me ajudou muito para aprender. Tipo, é, eu consegui, além de aprender essa parte de programação, aprendi muito sobre o social. E eu postei o vídeo no YouTube e repostei isso no LinkedIn. Falar que eu consegui maioria não, mas eu consegui boa parte das minhas conexões por lá e perder esse medo de falar com pessoas. Porque eu acho que eu tinha muito disso no começo, que era o medo de ter cara de pau, que chama, de você chegar lá e perguntar pra pessoa se ela tá interessada, perguntar sobre a opinião dela de um projeto, tentar realmente chegar na pessoa. E eu tinha muito medo de fazer isso, e eu realmente venci isso com esse projeto. Cheguei a falar com algumas academias, não tive resposta porque o projeto não era bom na época. É, Falei com desenvolvedores, eu falei na quarta de SaaS, lá na comunidade de Indie Hacking, lá no Discord. Eu apresentei essa ideia pelo localhost mesmo, mas eu fiquei um pouco conhecido para um primeiro vídeo, tipo 1.000 visualizações. Eu fiquei um pouco conhecido para um moleque de 16 anos que tava querendo programar, entendeu? É, e aí, depois de ter abandonado esse projeto, por não ver perspectiva para o futuro mesmo, eu tava postando no Instagram algumas coisas achando que tava fazendo marketing, só que na verdade não tava dando nenhum resultado para a marca, nem para o SaaS, não teve nenhum cliente, nenhum tester. E realmente o produto não estava completo, se eu bem me lembro, né? O que aconteceu? Abandonei esse projeto e comecei o Capella, que era um letterbox. Eu não sei se vocês conhecem Letterbox. Letterbox é um aplicativo de avaliações de filmes. E eu queria fazer um para álbuns, que eu curtia muito também isso, de pegar um álbum, destrinchar ele, colocar a música favorita, avaliar a estrela da review. Sempre achei muito maneiro fazer isso com álbuns e não tinha algo que facilitasse isso. Até tem, acho que é Rate My Album, Rate Albums, só que não tinha para mobile. Vi uma oportunidade, fiz isso com um amigo meu, a gente fez todo o design, postamos vídeos no TikTok e deu resultado. Eu fiquei até feliz com isso, porque pegamos algumas views, tínhamos ideias, tínhamos pessoas que até apoiavam o projeto e testaram, teve beta testers, aí um avanço comparando a Dimo com a Capela, né? E mas mesmo assim a gente abandonou por falta de tempo e falta de visão de futuro mesmo, porque, cara, o que a gente ia cobrar nesse sistema, entendeu? Tipo, você vai ter um plus aqui, você vai poder colocar sua foto de perfil, sei lá, entendeu? Não tinha muito o que cobrar. E eu não via motivo plausível, assim, de visão de mercado mesmo nesse sentido. Então a gente acabou abandonando. É uma ideia que eu ainda gosto, mas não vejo perspectiva. Depois disso,
eu tive a seguinte filosofia, porque eu fiquei pensando muito tempo em aonde arrumar problemas para resolver. E eu pensei, tá, se eu montar uma agência e resolver o problema de outras pessoas, eu posso achar um problema em comum em um nicho e aí sim eu criar um produto. E foi o que eu fiz. Eu criei a Yumi, que era uma agência de software de inteligência artificial, em que eu fazia consultoria para empresas e tentava implementar soluções lá dentro. E em dezembro do ano passado eu conheci a pessoa da Bremer e Silva, um abraço aí pro pessoal, é, que é uma escritório de contabilidade em que eu consegui meus primeiros clientes, consegui automatizar um processo deles que era o de extração de documentos e geração de relatórios, que é um problema parece comum dentro da contabilidade. Eles faziam tipo, pegava documento do WhatsApp, transformava todos os dados, jogava numa planilha, daí da planilha gerava um DRE que eles tinham que ficar explicando pro cliente. E daí eu automatizei isso com Drive, com um server em Python, dashboard, pô, bonitinho, selecionar categoria, conciliação feito por IA também. Então foi um projeto muito maneiro, eu aprendi muito nesse projeto também. É, cara, foi a primeira venda que eu fechei na vida sem ter um CNPJ, entendeu? Foi muita sorte. E mais sorte que isso foi o que aconteceu depois, que já reflete no que está acontecendo agora. Que com essas mesmas pessoas, que foi a Ana Júlia e o Davi, é, eles me chamaram para ser sócio de um projeto que eles estavam querendo construir. E faltava habilidade técnica, faltava alguém para colocar a mão na massa e desenvolver aquilo. E eu entrei como isso, como CTO, que foi o que hoje a gente chama de Raya, que é basicamente uma fintech de finanças empresariais com agents. Então a gente está querendo automatizar todos esses processos de contabilidade, controle de gastos, avisos, tudo com agents de AI. É, e tá dando muito bom, eu gosto muito dessa ideia, tô gostando muito de como as coisas estão andando e tô aprendendo muito no processo, tanto quanto a parte de programação mesmo. Nunca encostei, tipo, nunca tinha encostado no MCP, nunca tinha encostado numa IA, nunca tinha feito um fluxo. Acho que na época da Yumi eu fazia tudo com LangGraph, mas agora eu tô migrando pro SDK da Anthropic, que é do Cloud. Então, eu tô aprendendo muito com esse projeto, tô gostando muito de como as coisas estão andando, até em questão de prospecção e marketing. É, minha prospecção não é tão boa assim, vou ser sincero, porque na época da Yumi eu tentava muito conversar com pessoas, e eu tinha cara de pau de conversar, de, pô, tirar dúvida, de ver o que a pessoa achava, de ser chato mesmo. E, mas nunca tinha retorno, porque eu não ia até a venda, eu ficava apresentando e conversando, nunca deu muito certo. Mas agora eu tô aprendendo mais sobre isso e conseguindo ter um marketing bom de posts de LinkedIn e essa parte do YouTube é até uma das coisas de voltar até a marca pessoal, talvez ajude a Raya. Então, é uma das coisas que eu tô gostando de fazer mesmo. Eu acho que usar as redes sociais como founder e não como, sei lá, um influencer, entendeu? E bom, como eu tô agora, o que que mudou de lá pra cá? Naquela época, eu não usava IA para programar, olha que coisa. Eu usava tudo manualmente, lia a documentação, mesmo já tendo IA para programar. É, e hoje eu uso Cloud Code, eu queria muito fazer um vídeo sobre isso, inclusive, o meu workflow do Cloud Code está bem legal. As skills que eu estou usando, a forma como eu estou trabalhando, principalmente voltado para SDD e TDD. Posso explicar isso em outro vídeo, que eu acho que seria muito maneiro. É, mas bem, o que mudou foi basicamente isso. Eu tô muito mais maduro, eu acho, posso falar isso, mais responsável também. Na época, eu achava que eu ia criar um SaaS de academia, ia faturar pra caramba, fazendo uma divulgação porcaria no Instagram, entendeu? E não tinha uma visão de isso realmente tá certo. Eu vou, sei lá, eu não sabia publicar um aplicativo na Play Store. Eu não sabia que eu ia ter que abrir um CNPJ uma hora. Entendeu? Eu não sabia dessas coisas e de como funcionava. E quanto mais eu pesquisava, mais eu tentava, mais eu conversava com pessoas diferentes, mais isso vinha até mim como uma coisa mais clara. Até que ficou natural, entendeu? Hoje vem ideias de projetos até mim que eu consigo traçar rotas e entender onde tem problemas, onde tem gargalos
E isso é muito bom. Gosto muito de ver esse aspecto. O que mudou também, de lá pra cá, naquela época eu não tinha que estudar pra vestibular, apesar de eu deveria ter estudado, mas agora eu estou estudando para vestibular para uma federal, então eu tenho que conciliar ao mesmo tempo o ensino médio, o vestibular, é, a raia, né, essa questão de programação, de trabalho, que eu gosto muito, tipo, eu trocaria facilmente o ensino médio para isso, porque, pelo amor de Deus, e, e a vida pessoal, família, e, sabe, tem que conciliar tudo isso. É meio loucura, mas eu tô conseguindo. Acho que vivendo um pouco dessa filosofia, sei lá, polimata, de aprender tudo que eu posso e ser legal com as pessoas, tá me ajudando bastante nisso. E acho que é isso. Eu queria mais falar sobre todas essas coisas que aconteceram e falar que eu queria usar esse canal como um lugar para depositar meu conhecimento e meus relatos mesmo. Eu admiro muito canais como o Augusto Galego, o PC The One, ou o próprio Akita, que eles só depositam o conhecimento deles, e principalmente nesse formato sem cortes e sem muita fino, sem muita coisa, entendeu? É só eu conversando com você e você me ouvindo, e espero que esteja legal pra você. Se você puder me dar um feedback aí do que você achou, se você quer saber de mais alguma coisa, eu queria detalhar mais como funciona a Raya, como a gente está funcionando, né? Onde a gente está divulgando, quem é nosso público-alvo, aonde a gente quer chegar realmente. Talvez eu fale disso no próximo vídeo. Ou se quiser uma parte mais dev, Cloud Code, não sei. Me fale o que você acha aí. E eu vou usar provavelmente isso aqui, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, quando der na telha. Porque no final das contas eu tô aqui como fundador e não como youtuber. Fechou? É isso então, obrigado por ter me ouvido. É, Deixe seu comentário, curta se puder. E tamo junto, mano. Deus te abençoe e que dê tudo certo nas coisas que você quer. Falou.